A próxima comunicação fica a cargo de Américo Mendes, a quem peço desde já que suba ao palco. É doutorado em Economia pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, doutoramento que tirou em 1995. É professor associado em Economia da Universidade Católica do Porto. É sócio fundador da Associação Florestal do Val do Sousa e é neste momento o seu presidente. Tem mais de 50 trabalhos científicos sobre economia e política florestal. Tem, portanto, mais do que experiência para falar sobre o tema em análise esta tarde e vai-nos falar de gestão partilhada da floresta. Faça favor. Podem saudá-lo para ele não se sentir intimidado pela plateia. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Círculo Cultura e Democracia e à Câmara Municipal de Arouca a oportunidade que me dão de estar aqui a falar de um tema que me é caro. No meu caso, nestes encontros do Círculo Cultura e Democracia, sou repetente, não sei se me deram nota negativa na outra vez que cá estive. Não levei muito dinheiro, fiquei baratinho. Pronto, então, se é essa a justificação, estou mais descansado. O que eu vou dizer é mais ou menos a mesma coisa que disse na vez anterior que estive aqui e é mais ou menos a mesma coisa que eu ando a dizer aí há cerca de 25 anos sobre este assunto. Não sei se vou ter outros 25 anos de vida, mas pelo caminho que estes assuntos estão a levar, arrisco a continuar a dizer a mesma coisa para os próximos 25 anos. Bom, já foi dito aqui hoje e eu gostava de começar por aqui porque é um ponto essencial da estrutura do nosso setor florestal, é que Portugal é um dos países do mundo, por visto é o segundo país do mundo, com maior percentagem de área florestal privada e área do Estado. Não chega a 2%. A área privada comunitária, os baldios, são 5,1% e a área privada não comunitária 93,3%. Isto não é de agora, já vem de há bastantes anos atrás e tenho ali no slide os dados para 1928, que era mais ou menos a mesma coisa. Ora, o que é, se me chamar o principal paradoxo da política florestal em Portugal é que, sendo esta a realidade, portanto, sendo nós o segundo país do mundo onde a percentagem de área florestal privada é maior e uma área muito fragmentada, a política florestal é feita como se isso não acontecesse. E, portanto, isto não é deste governo, destes últimos governos, destas últimas décadas, é dos últimos 2 séculos, pelo menos. As políticas florestais que temos tido ao longo deste período não são políticas que tomam em devida conta esta realidade, que é uma realidade de longa duração e que já vem de há muito tempo atrás. E, portanto, são políticas pensadas como se o Estado ou outro tipo de entidades públicas devessem ter o papel motor no desenvolvimento do setor e na resolução dos problemas do setor. Infelizmente, a chamada Reforma da Floresta, que foi aprovada há dias pelo Conselho de Ministros, continua a ter este problema. Eu faço ali citação de uma coisa que escrevi, de uma série de livros que há 10 anos foi publicada pela Liga para a Proteção da Natureza. Está aqui o professor Eduardo Sequeira, que na altura é um dos dirigentes desta organização. E porque acho que é das coisas que eu vejo menos tratada nestes debates sobre as questões florestais em Portugal, é perceber porque é que há tanto tempo, como disse, há 2 séculos, as políticas florestais têm passado ao lado desta realidade essencial do setor. Portanto, isto tem que ter uma explicação. E para os interessados, a minha teoria, entre aspas, explicativa de porque é que é assim, está nisso que eu escrevi há 10 anos, nesse capítulo do volume 7, de uma série de livros que a Liga para a Proteção da Natureza, que o Jornal Público publicou, Árvores e Floresta em Portugal, no volume 7.
O outro facto muito importante sobre a realidade do nosso setor florestal, também já aqui foi referida, é que desde a década de 50 do século passado, a população rural e agrícola diminuiu de uma forma continuada. Isto teve como consequência, fazer aumentar os custos privados da gestão florestal sustentável, ou seja, os custos que são suportados pelos produtores privados, sem uma compensação à altura do lado das receitas que eles oferem. Portanto, desde meados do século passado, em diante, a rentabilidade da produção florestal, ou de muita da produção florestal, em termos privados, passou a ser negativa. Mas isto aconteceu sem que a chamada rentabilidade social, ou seja, se acrescentarmos à rentabilidade para o produtor privado o valor económico dos serviços ambientais que a floresta gera, aí já essa rentabilidade é positiva. Portanto, do ponto de vista do interesse da sociedade como um todo, é importante, justifica-se que nós tenhamos floresta bem gerida. Só que quem é dono dela não tira daí uma rentabilidade positiva para que isso possa acontecer. Está aqui o gráfico que ilustra de uma forma muito clara essas inversões de tendência que aconteceram em meados do século passado. Eu, aqui pela legenda, são capazes de não ver, mas eu digo-vos o que é que está naquelas cores. Portanto, aquela linha a castanho sempre a subir, pelo menos até 2000, enfim, ou ano 2000, 2010, ou até 95, desculpem, é a área florestal. E a linha a vermelho é a área de incultos, portanto, que desceu continuadamente desde meados do século XIX até aos anos 50 do século passado. Portanto, essa diminuição de incultos foi feita substituindo esses incultos em parte por floresta, a linha a castanho, e em parte por agricultura, a linha a verde. Meados dos anos 50 em diante, a área florestal continuou a subir até 95, mas depois a área agrícola começou a diminuir e a área de incultos voltou de novo a subir. Portanto, uma transformação muito profunda aconteceu nas nossas áreas rurais e no nosso setor agrícola e florestal em meados dessa década de 50, enfim, nesses anos 50 do século passado. E, portanto, era preciso, desde essa altura, quem tem responsabilidades na governação deste país, e nomeadamente destes setores, que se tivesse dado conta disso e tivesse começado a desenvolver políticas públicas adequadas a estas mudanças estruturais que aconteceram nesta altura. E essas políticas públicas, obviamente, não podiam passar por fazer regressar aos campos as pessoas que nessa altura estavam a sair de lá, mas encontrar respostas adequadas a essa situação. Isso também aconteceu noutras partes do mundo, noutras partes da Europa, as pessoas também deixaram as zonas rurais, só que noutros sítios as políticas públicas foram capazes de dar respostas a esta situação. Aqui não se fez nada. Ora bem, considerando então estes dois factos, que são, por um lado, o segundo país do mundo com maior percentagem da área florestal privada, e sendo muita dessa propriedade fragmentada, e não havendo hipóteses de mudar isto assim de um dia para o outro, e tendo desde meados do século passado a rentabilidade da produção florestal em termos privados passado a ser negativa e cada vez mais negativa, mas enquanto que a sua rentabilidade do ponto de vista social, pronto, se manteve positiva, as duas grandes prioridades da política florestal deviam ser, de meados do século passado em diante, as duas que eu lhe refiro neste slide. Por um lado, instituir aquilo que a terminologia da minha disciplina, que a economia se chama mecanismos de internalização das externalidades positivas geradas pela floresta, trocando por miúdos, fazer pagar aos produtores florestais que cuidam da sua floresta estes serviços ambientais que o mercado não remunera, mas que têm valor para a sociedade como um todo. E segunda prioridade, orientar
esses mecanismos de pagamento aos produtores florestais privados que cuidam da sua floresta, pelo menos uma parte desses recursos, deveriam ser orientados para os ajudarem a trabalhar de uma forma agrupada em termos de gestão da sua floresta. Ora, este fomento de formas de gestão agrupada, que, exemplificando, consistiriam ou podem consistir em criar organizações de produtores florestais, já foi aqui apresentado o caso de uma das boas organizações de produtores florestais que temos em Portugal, a da Arouca, criar e desenvolver zonas de intervenção florestal e outras formas. Isto é produzir aquilo que também, volto à linguagem da minha disciplina, chama produzir um bem público. Um bem público é algo que, se for produzido, beneficia toda a gente, mesmo quem não tenha contribuído nada para isso. E o facto de alguém beneficiar não faz com que outros beneficiem menos. Portanto, se houver aí alguém a dar um litro, peço desculpa pelo termo coloquial, por isto de ajudar os produtores florestais a organizarem-se de forma associativa, todos vão beneficiar, com certeza os próprios produtores florestais, em primeiro lugar, mas a sociedade como um todo. Nós todos ganhamos se tivermos produtores florestais em Portugal organizados de uma forma associativa e agrupada a gerir os espaços florestais que são deles, do que estar cada um pelo seu lado e a tentar haver-se por si próprio na gestão da sua floresta. E, portanto, este é, na minha opinião, o principal bem que o setor florestal carece em Portugal, e se for capaz de produzir este bem público, que é a organização associativa dos produtores florestais privados, os outros bens públicos, os serviços ambientais e todos esses benefícios virão por acréscimo, como se diz na Bíblia. Ora, os bens públicos não é maná que cai do céu. Portanto, organizar os produtores florestais de uma forma associativa não se faz por geração espontânea, dá muito trabalho. E é preciso pessoas que se empenhem nisso, e é o caso, portanto, daquilo que fazem as associações, as organizações de produtores florestais, as associações como aquela que existe aqui neste Conselho. E, portanto, o trabalho dos técnicos que lá estão e de outros colaboradores precisa de ser remunerado, isso custa dinheiro, não é? Para já não falar no trabalho voluntário dos dirigentes destas organizações, que a nível nacional e por ano, se fosse a ser remunerado, seriam algumas dezenas de milhões de euros que teriam que ser gastos com isso. E, portanto, tratando-se de algo que beneficia a sociedade como um todo, mesmo aqueles que não tenham contribuído para isso, os bens públicos, neste caso, ou em todos os outros em que esta classificação se aplica, têm nenhum problema. Quer dizer, porque não é possível vender-se associativismo ao quilo nem ao litro e cobrar um preço por isso. E, portanto, há que resolver esta questão se Portugal quer ter produtores florestais privados organizados de uma forma associativa, porque é daí que resulta depois tudo aquilo, grande parte da resolução dos problemas que o setor tem. Então, com certeza que esses produtores florestais terão que pagar por isso, e eles já pagam através das cotas que pagam para as associações, através dos serviços que lhes compram, já pagam, entre aspas, através do trabalho voluntário dos dirigentes dessas organizações, mas é preciso que a sociedade ponha aqui o resto, para financiar os custos de produzir esse bem público chamado associativismo florestal, gestão florestal agrupada. Portanto, neste slide já, enfim, elenca aí as várias formas, portanto, de contribuir para a sua produção, as tais contribuições voluntárias dos produtores florestais, o trabalho voluntário dos dirigentes, também, com certeza, aquilo que vem do que os associados destas organizações podem obter da receita da venda dos seus produtos, da madeira, da cortiça, etc., e uma parte, com certeza, reverte para sustentar e financiar essas organizações, mas é preciso que aqui a sociedade, através de quem legitimamente a representa, o Estado, cofinancie este esforço da organização associativa dos produtores florestais privados. Ora, Portugal é dos poucos países do mundo que já tem um mecanismo para
pelo menos pagar parte desses serviços ambientais que o mercado ainda não remunera e que já foi aqui referido nas intervenções anteriores, que é esse tal Fundo Florestal Permanente, que é alimentado por uns cêntimos daquilo que nós pagamos quando metemos gasolina ou gasóleo, portanto, uma parte do imposto sobre os produtos florestais, imposto sobre os combustíveis, ou ISP, etc. Só há bocado, quando se falou disso, esqueceu-se aqui um pormenorzito, que é assim: este fundo foi instituído pelo artigo 18º da chamada Lei de Bases da Política Florestal, que foi aprovada naquelas votações assim à pressa antes dos deputados irem para férias, portanto em agosto de 1996, e foi aprovada por unanimidade. Todos os partidos votaram a favor. E ficou lá, como é uma lei quadro, precisava depois de decretos de aplicação. A lei dizia que passado um ano esses decretos tinham que estar cá fora, passou-se um ano, passou-se 2 anos, passou-se 3 anos, até que chegou a 2003 e arderam 8% da floresta em Portugal e morreu uma data de gente. Foi só no ano a seguir, depois dessa tragédia, que este Fundo Florestal Permanente, que estava lá a dormir na lei de 1996, finalmente foi implementado. Mas também já, como aqui foi dito, num país onde o Estado não chega a 2% da floresta privada, uma percentagem muito elevada, logo a seguir, foi destinada a entidades públicas, as câmaras, agora a GNR, etc. Com certeza há uma parte que vem para as organizações de produtores, mas não é nada na medida daquilo que a floresta privada representa na área florestal do país. Ora bem, de qualquer forma o fundo está aí, como eu disse, não está a ser, nas suas utilizações, destinado da forma que devia ser destinado, mas já há aí um princípio de mecanismo de pagamento aos produtores dos valores ambientais que a sua floresta gera e, portanto, o que esta reforma que esteve em discussão e que foi aprovada em Conselho de Ministros há dias devia ter feito, era corrigir o que está mal na utilização do dinheiro desse Fundo Florestal Permanente e reorientá-lo para aquilo que devia, para as prioridades que eu há bocado atrás referi, nomeadamente ou principalmente o fomento da organização associativa dos produtores florestais privados. E, portanto, deveria grande parte desse fundo ser destinado a financiar a criação e o desenvolvimento de organizações de produtores florestais, portanto, associações de produtores florestais, zonas de intervenção florestal, etc. Este financiamento deveria ser não sujeito a concursos anuais, portanto, sem saber para o próximo ano o que é que vai acontecer e no ano a seguir, portanto, devia ser canalizado para esta prioridade do desenvolvimento de organizações de produtores florestais e de formas de gestão florestal ocupada, devia ser canalizado através de contratos de programa que tivessem um horizonte de médio prazo, 3, 4 anos, onde essas organizações tivessem liberdade de planeamento estratégico. Por exemplo, a Associação da Arouca, vimos aqui, não apostou em IVES, apostou, não é que tenham nada contra as IVES, mas, enfim, gato escaldado, água fria tem medo, mas apostaram na certificação. No Alentejo, provavelmente, iriam ter outras apostas, na zona de onde eu venho, outras apostas, portanto, era preciso dar a cada organização de produtores florestais, com base no conhecimento que tem do seu território, dos produtores florestais que lá têm, da dinâmica institucional desse território, das possibilidades que têm de parcerias com entidades públicas ou outras, possibilidade de planeamento estratégico, para definir, nesse horizonte de 3 ou 4 anos, o que é que acha mais importante para desenvolver os espaços florestais que tem nesse território, definir metas, comprometer-se com essas metas, as ações que são precisas para as atingir, o que é que isso custa, e era o custo desses planos, desses programas de 3 a 4 anos, definidos por estas organizações em diálogo com as entidades públicas, com municípios, com a Autoridade Florestal Nacional e com outras entidades públicas e privadas, que deveriam ser objeto
de cofinanciamento pelo Fundo Florestal Permanente, obviamente também com uma parte assumida pelos próprios produtores florestais e outra parte assumida pelos municípios. E este dinheiro não devia ser dado assim, ao Deus dará, de uma forma contratualizada e sujeito à monitorização e à avaliação externa por entidades independentes e, portanto, uma organização que assinasse um contrato desses que depois não cumprisse, seria justo que, durante a sua execução ou no seu termo, ele fosse terminado e ela tivesse sanções por causa disso. Isto seria uma espécie de contrato social entre o país, a sociedade portuguesa e esta gente que é dona de 90 e muitos % dos espaços florestais deste país. E há uma coisa que tem algumas semelhanças com isto, já há umas dezenas de anos, e que tem dado bons frutos, que foi o contrato que, entre aspas, que o Estado português fez com as IPSS. Portanto, existe, todos os anos, ou periodicamente, o Estado português, o governo português, negocia com as organizações confederativas que representam as IPSS um cofinanciamento dos serviços que estas organizações prestam. Quais são os efeitos disto? Há, com certeza, em resultado deste regime de contratualização entre o Estado e estas organizações, menos incêndios sociais em Portugal. Portanto, isto já preveniu, de certeza absoluta, muitos conflitos sociais e já minimizou muitos conflitos sociais e já resolveu muitos problemas sociais. E nós estamos todos a pagar por isso, portanto, este dinheiro vem do dinheiro dos nossos impostos e penso que a sociedade portuguesa vive bem com isto e concorda que este regime é de manter. O que eu estou aqui a sugerir em relação à floresta é a mesma coisa, portanto, se a sociedade portuguesa não quer que a floresta arda, e como para isso não pode ser feito deixando que cada proprietário entregue a si próprio, individualmente entregue a si próprio, então há que pôr uma parte do dinheiro dos nossos impostos em ajudar aqueles que o querem fazer a organizarem-se juntamente com outros para cuidar melhor da floresta, prevenir esses incêndios e combater esses incêndios. Estes contratos, eu já o disse aqui, já o disse atrás, e eu volto a este ponto, não devem ser só entre a Administração Central, portanto, neste caso, o Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, e as organizações de produtores florestais. É importante que os municípios aqui estejam, mas não no papel que, infelizmente, às vezes, ou cada vez mais vezes, me parece que lhe está a querer ser dado. E o papel que lhe está a querer ser dado é um papel em que se baseia neste diagnóstico errado que anda por aí muitas vezes, que é, enfim, aqui o engenheiro Pedro Quaresma de manhã, ao bocado já falou nisso, que é de que os proprietários privados são os malandros, os absentistas e não fazem nada. Há de tudo, como na farmácia, com certeza, mas há alguns, ou uma parte deles, que estão a fazer esforços para se organizarem associativamente e cuidarem melhor da sua floresta, e é esses que eu estou aqui a dizer que devem ser ajudados a prosseguir nesse caminho. Mas na base deste diagnóstico é que há uns tempos atrás, depois da parte da Administração Central, que tem mais que ver com isto, chamados serviços florestais, terem entrado numa fase de declínio, portanto não vou aqui alongar-me sobre isto, passou-se a dar cada vez mais protagonismo, competências e meios a outra área da administração pública chamada os municípios, que estão mais perto dos cidadãos, e então, já que esses privados malandros absentistas não cuidam da floresta, que seja esse Estado local, os municípios, a fazer isso em vez deles. Os municípios não devem estar aqui para se substituir aos proprietários privados absentistas. Isto seria mais ou menos uma coisa parecida com a situação seguinte. Suponhamos que em Arouca há muito desemprego, fábricas a fechar, a serem abandonadas e etc. Era como se a Câmara Municipal de Arouca começasse a comprar fábricas e ser ela a desenvolver aqui, a substituir-se aos tais
empresários que estão daqui a sair. Não é esse o papel do município de Arouca nem de outros municípios, e não é isso que normalmente eles fazem. Eles tentam criar condições para que a iniciativa privada seja mais dinâmica e possam vir para cá outros empresários que eventualmente se substituam àqueles que daqui estão a sair ou que estão a pôr pessoas no desemprego. Portanto, também na floresta não deve ser uma Câmara a comprar área florestal ou a querer gerir área florestal ou a querer fazer isto ou fazer aquilo. As câmaras têm montes de coisas que precisam e podem e devem fazer pela floresta. Já foram dados aqui exemplos, os caminhos para facilitar as atividades de exploração florestal, permitir a sua maior mecanização, a redução de custos, e podem ajudar a ter um papel muito, muito importante no desenvolvimento de organizações de produtores florestais no seu território. E, portanto, sem querer retirar às câmaras financiamento que elas obtêm da Administração Central para intervir na área florestal, nomeadamente o financiamento que vem para os gabinetes técnicos florestais municipais, pelo menos isso devia vir com uma condição. Se existir num conselho uma organização de produtores florestais idónea que trabalhe, a Câmara tem a obrigação de ter um protocolo efetivo com essa organização e não fazer como se ela não existisse. Infelizmente, em muitos sítios do país é isso que acontece. Isto não custa dinheiro nenhum. É só pôr lá no orçamento, ou seja, lá no sítio que for que tem a ver com estas coisas, a Câmara recebe X para o seu gabinete técnico municipal, à condição de provar que tem um protocolo de cooperação efetivo com organizações de produtores florestais do seu concelho e, se isso não existir, tem a obrigação de contribuir para que possa existir. E, portanto, o modelo que eu sugiro, que eu proponho, é este, então, dos tais contratos-programa, assentes e orientados para o fomento da gestão florestal agrupada, principalmente nas áreas privadas, assente neste triplo financiamento, com certeza contribuições dos produtores florestais que estão a fazer este esforço, em primeiro lugar, pelas cotas, pelos serviços, por aquilo que devem contribuir para a sua associação, para a sua organização de produtores, a Administração Central através do Fundo Florestal Permanente e a Administração Local, os municípios também, a pagarem uma parte destes contratos-programa. Também para esta figura dos contratos-programa não há que partir do zero. Há que partir de coisas que já estão aí, que já existem, mas que precisam de ser corrigidas nas deficiências que têm. E uma sugestão que eu faço, não quer dizer que se tenha necessariamente para pegar por esta ponta, mas pode ser uma delas, já existe uma espécie de embrião destes contratos-programa, que é o chamado Programa de Sapadores Florestais, que vem desde 1999, com problemas gravíssimos. Portanto, o Estado, de facto, comparticipa uma parte, cerca de metade dos custos das brigadas de sapadores durante o ano. Isto porque durante também essa parte do tempo estes sapadores não podem estar a prestar serviços aos associados ou outros clientes que paguem estes serviços, têm que estar a fazer serviço público, vigilância contra incêndios, e, portanto, o Estado deve pagar o tempo em que elas estão a fazer isso. Mas estas brigadas começaram em agosto de 1999, com uma comparticipação, na altura ainda eram escudos, mas equivalente em euros a 35 mil euros por ano. Esta comparticipação manteve-se até agora. Este governo alterou esta situação, ainda bem. Portanto, a partir deste ano deixam de ser 35 mil euros, passa para 45 mil euros, para 40 mil euros por brigada e por ano, mas não deviam ser 40 mil euros, deviam ser 47 mil euros. Mas, enfim, de qualquer forma, é um movimento no bom sentido. O problema é que o decreto-lei que faz essa atualização, que saiu há poucas semanas atrás, diz que passa de 35 mil para 40 mil, mas não pode ser atualizado nos próximos 5 anos. Como grande parte dos custos das brigadas de sapadores é custo pessoal e pouco mais se lhe pode pagar que o salário mínimo, com as atualizações do salário mínimo para o ano,
esta passagem dos 35 mil para os 40 mil já foi. E, portanto, vamos outra vez ficar 3 anos a ver navios, como foi o caso até agora. Outra questão que é a seguinte: esta coparticipação é paga em 3 tranches. Uma primeira, lá para abril, maio, junho, depois lá para agosto, setembro e outra em outubro. E, portanto, as organizações que têm estas brigadas de sapadores, eu falo pela minha, nós temos 3, estamos entre receber a terceira tranche em outubro, a terceira, a última do ano, e depois a primeira deste ano ainda não veio. Ou seja, estamos meio ano sem receber aquilo que é uma parte muito importante do sustento deste pessoal que temos ao nosso serviço. Eu pergunto qual é a empresa privada que aguenta meio ano sem receber grande parte das receitas daquilo que produz. Ainda por cima numa atividade que não tem margem nenhuma e, portanto, nós não podemos, através da geração de margens positivas, estar aqui a gerar um fundo de maneio que se vai acumulando ao longo dos anos para poder fazer face a isto. Ainda por cima é a pior época do ano, porque é o inverno. Há menos procura de serviços de sapadores, há mais dias de mau tempo. Portanto, para uma associação ter brigadas de sapadores é um bocado uma coisa de malucos, não é? Mas, enfim, algumas ainda vão aguentando isto, a minha é um caso. E depois fala-se de prevenção. Eu acho que não se pode fazer prevenção se não houver lá no sítio estes sapadores ou gente parecida a fazer o trabalho que eles fazem. E trata-se assim quem está no terreno a fazer esse trabalho. Outra coisa que não cabe na cabeça de ninguém é que o serviço público que os sapadores fazem, portanto, a vigilância contra incêndios, pode muito bem acontecer ao domingo ou ao sábado. E, portanto, muitas vezes os nossos sapadores são requisitados para esse trabalho ao sábado e ao domingo. O sábado e o domingo, para as autoridades públicas que gerem este programa, conta como se fosse segunda ou terça-feira. Portanto, o Estado não respeita os direitos sociais destes trabalhadores. Claro que as associações que têm esses sapadores respeitam esses direitos e, portanto, damos-lhe folgas. O que é que isso representa para uma brigada de sapadores? Que as folgas que a associação lhes tem que dar pelo tempo que eles trabalham ao fim de semana em serviço público é o equivalente a um mês de trabalho. Isso não é pago. Portanto, estão a ver, uma coparticipação que não foi atualizada desde 1999 até agora. Que vai ser, mas que para o ano já não chega. Com os sábados e os domingos a contar como se fossem dias úteis. Estamos à espera durante meio ano e às vezes mais para receber dinheiro entre uma tranche e outra. Pronto. Bom, de qualquer forma o programa está aí. Podia-se corrigir estas deficiências, que eu acho que isto não custa muito. Dar a este programa de sapadores um âmbito mais largo, porque nem todas as organizações de produtores florestais podem querer ter sapadores, portanto, dar-lhe um âmbito mais largo, incluir aqui o apoio à criação de ZIFs, à fitossanidade, àquilo que cada organização achasse que seja relevante para o seu território e para a floresta que tem que gerir. E pôr no cofinanciamento destes programas também os municípios. Não é de muito dinheiro que estamos a falar. Assim, umas contas, vamos dizer, por alto, mas que julgo que nos ajudam a ter uma ordem de grandeza destas coisas. O país não precisa de mais de 100 organizações de produtores florestais. O número existente é superior a este, mas nós, para os 300 e tal concelhos, se tivermos organizações que cubram 3, 4 concelhos, isto chega e sobra. Nesta fase da sua existência, também, portanto, só uma ordem de grandeza, há mais do que razões para que justifiquem que 2/3 dos custos destas organizações tenham esse cofinanciamento público, central, mais municipal. Portanto, isto daria para um orçamento de cerca de 400 mil euros, mais ou menos, por organização com esta dimensão, 26, 27 milhões de euros por ano. Este ano, no orçamento para este ano, estão no Fundo Florestal Permanente 25 milhões de euros. Portanto,
se fosse naquele sentido que eu atrás propus, de orientar este fundo essencialmente para o financiamento da gestão florestal agrupada, estamos a falar de valores da mesma ordem de grandeza. Reparem que isto não é estes 25, 26, 27 milhões de euros, que seja, não é a totalidade do valor dos serviços ambientais que a floresta gera em Portugal. Por umas contas que eu fiz aqui há uns anos atrás, relativas a 2001, portanto ainda não tive oportunidade depois de atualizar isto, mas esses serviços ambientais que a floresta gera, a floresta de Portugal continental gera por ano, era um valor da ordem dos 164 milhões de euros. Portanto, estamos aqui muito longe de dizer que estamos a pedir à sociedade, aos contribuintes, o pagamento da totalidade deste valor. Estamos só a falar de 25, 26 ou 27 milhões de euros. Já agora, há aqui outros números para comparar com estes. 20 milhões de euros, em média, por ano, é aquilo que nos últimos 10 anos correspondeu às perdas estimadas por serviços florestais com os incêndios florestais. E 75 milhões de euros é o que se gastou em média no combate aos incêndios florestais. Portanto, o que se está a pedir para isto, que eu acho que deve ser a prioridade das prioridades da nossa política florestal, é muito menos que estes valores que eu acabei de referir. E se, portanto, neste pacote estiver não só o financiamento do Fundo Florestal Permanente, mas tiver também algum apoio da Câmara, tenho aqui uma fotografia que eu acho que vale mais do que este palavreado todo que eu estive aqui a dizer-vos. A fotografia é esta. Isto é uma fotografia de uma zona de intervenção florestal da minha associação. É a chamada Zona de Intervenção Florestal do Seixoso, que fica em Felgueiras, na parte de Felgueiras encostada ao concelho de Sorrico de Basto. A parte a verde, mais aquele bocadinho a castanho, foi o que há cerca de 10 anos atrás ardeu antes de haver esta zona de intervenção florestal e antes de haver no município um executivo que tivesse feito um protocolo com a nossa associação. Portanto, isto é antes de ZIF e antes de protocolo entre a minha associação e o município. Há 10 anos atrás ardeu aquilo tudo que está a verde e mais a parte que está a castanho, ou seja, cerca de 70 e tal, 80 hectares. A parte que está a castanho foi o que ardeu neste verão, 16 hectares. Pode ser coincidência, mas eu acho que não, de há 10 anos atrás terem ardido quase 80 hectares e o ano passado só arderam 16. Aquelas riscas que estão ali são, eu não sou silvicultor, mas são são lá essas coisas que os silvicultores dizem que deve ser feito para, enfim, reduzir o risco de incêndio, e tudo isto resultou do quê? Nós neste Conselho conseguimos uma coisa que eu acho que deveria ser replicada noutros, que é, sentámos-nos à mesa, com o Executivo, com o Presidente da Câmara e com os seus vereadores e dissemos, olha, nós em Felgueiras, o nosso histórico de trabalho para os nossos associados e outros clientes, ao longo do ano, são X dias de trabalho. Depois temos os X dias de serviço público, que é pago pelo tal verba que vem do Fundo Florestal Permanente. O resto, se vocês pudessem contratar-nos serviços, era ótimo, e foi assim que ficou. Portanto, neste Conselho, nós temos uma brigada de sapadores que assenta naquele tal triplo financiamento que eu falei há bocado. Uma parte é coberta pela Administração Central, o Serviço Público, outra parte são os serviços que prestamos aos nossos associados e a outros clientes privados, e o resto do tempo a brigada está ao serviço do município para implementar no terreno o Plano de Defesa da Floresta contra Incêndios, e foi isso que permitiu que nesta ZIF a nossa brigada de sapadores tivesse feito ali trabalho que reduziu em termos estruturais o risco de incêndio e fez com que, em vez de terem ardido os 80 hectares de há 10 anos atrás, só tivessem ardido os 16 hectares de agosto. Ora bem, a reforma da floresta, a chamada reforma da floresta, que foi aprovada há dias pelo Conselho de Ministros, tinha todos os ingredientes para ir neste caminho que eu estou aqui a propor. Há, pelo país fora,
já um número considerável de organizações de produtores florestais com provas dadas. Portanto, o que as organizações de produtores florestais fazem de bem ou de mal não é coisa que vá para os offshores, está aí, vê-se no terreno, se fizeram ou se não fizeram. Portanto, é auditável, é verificável. E, portanto, dá para separar o trigo do joio. Já existe o Fundo Florestal Permanente. Nós já todos os dias contribuímos para ele quando metemos gasolina ou gasóleo no nosso carro. Já existe um embrião destes contratos de programa, que é o programa de sapadores. Porquê é que não se pegou nisto e não se corrigiu o que está mal nestes ingredientes e porque é que não se deu um passo em frente no sentido daquilo que eu acho que mais faz falta em Portugal, com esses 90 e muitos % de floresta privada, que é ajudar os proprietários florestais privados que já estão a fazer esforços para trabalhar de uma forma agrupada e associativa a progredirem nesse caminho. E por isso, pela enésima vez, eu, com as boas graças do Jornal Público, ontem lá saiu mais um artiguinho, desta vez o título é Reforma da Floresta, Sr. Presidente, não há consenso. O Sr. Presidente é o Sr. Presidente da República, que aqui há uns dias atrás, num evento que houve na reitoria da Universidade de Lisboa, fez um apelo, que eu percebo, a um vastíssimo consenso nacional sobre a reforma da floresta. Lamento muito, deste lado, Sr. Presidente da República, não há consenso em relação a esta reforma que foi aprovada. Se vier outro no futuro, no caminho que eu aqui proponho, nessa altura eu estarei com ela e darei o meu apoio, mas como eu disse, já ando a dizer isto há 25 anos e pelo caminho que as coisas estão a levar, arrisco-me, se tiver outros tantos anos de vida, a continuar a dizer o mesmo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada.